começando hoje o nosso primeiro vídeo aí, uma folha para explicar. A gente vai começar a falar das coisas de Deus, sob uma visão mais simples, uma visão mais rápida, né? Então, por isso até o nome, uma folha para explicar. As explicações normalmente vão caber em uma folha de caderno comum, numa folha A4. Então, por isso o blog Missão Todd vai estar fazendo aí sempre um estudo baseado em alguma pergunta de vocês que acompanham o blog, baseado aí nas questões que aparecem no dia a dia. E para começar hoje a gente tem aí a pergunta que foi feita, que é a seguinte: se Jesus morreu por nós na cruz pelos nossos pecados, tanto os que a gente já cometeu quanto os que a gente ainda até vai cometer, então estamos todos salvos? A resposta aí para essa pergunta depende também de uma outra questão, que é: você já aceitou Jesus como seu único e verdadeiro, suficiente Salvador? E vai mais ainda, como Jesus disse para Nicodemos, você precisa, para ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Assim disse Jesus. E ainda complementa com a questão de você tem que nascer da água e do Espírito, para que você possa então ver o reino de Deus. Bom, então, considerando aí que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, considerando também que, conforme Jesus disse a Nicodemos, então você também se batizou nas águas e teve o seu batismo no Espírito, então possivelmente você receberá a vida eterna, possivelmente você será salvo. E por que possivelmente? Porque ninguém pode julgar ninguém e dizer que ele vai ou não vai ser salvo. Porque o dia do juízo ainda está por vir. E quem é o nosso legislador? Quem é o nosso juiz? Quem é que vai julgar? Deus. Então, Deus irá julgar. Jesus, ele morreu sim por nossos pecados na cruz. Ali teve seu sangue vertido. E sim, morreu pelos nossos pecados, mas isso, apenas isso, não nos dá a salvação. Depende de uma vida de santidade, uma vida de retidão. Para a gente entender esse sacrifício de Jesus na cruz, a gente precisa voltar no Antigo Testamento, nas Escrituras Sagradas, e olhar ali também os sacrifícios, as expiações que eram feitas pelos pecados na época. Então Deus convocava ali sempre um líder, um sacerdote, para, em nome do povo, fazer uma expiação. Então matava-se um cordeiro, né, para que seu sangue pudesse ser aspergido, né, jogado sobre o altar. Então a gente vê isso no Antigo Testamento claramente em diversas passagens, falando sobre a expiação dos pecados. Então era uma preparação, Deus ali já estava preparando a vinda, né, de Jesus, que seria a morte de cruz, que seria da mesma forma. Jesus fez o mesmo sacrifício que era feito no Antigo Testamento, Jesus fez por nós. Ele morreu, ele é um cordeiro, foi um cordeiro e é um cordeiro imaculado, ou seja, sem pecados. Ele não pecou, ele é santo, santíssimo. Então ele morreu na cruz para nos livrar. A expiação do pecado no Antigo Testamento era para dar reconciliação, uma reconciliação com Deus. E Jesus fez exatamente isso. Através dele, hoje, nós podemos nos chegar a Deus, e somente através dele. Diz João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ninguém chega até o Pai, nenhum de nós, hoje, chega até Deus sem que seja através de Jesus Cristo. Ele fez essa ponte novamente entre a humanidade e Deus, liberando-nos do pecado, liberando-nos desse jugo da escravidão do pecado, onde o acusador não pode mais tocar em você e falar com você que você fez algo errado. Você não precisa de outro mediador para chegar até Deus. O sacrifício de Jesus, ele é
foi e é suficiente, e Ele é o caminho para a salvação. Então não é necessário. Tome cuidado com quem diz que precisa fazer qualquer coisa que seja. Se você precisa fazer qualquer tipo de oferenda, sacrifícios. Gente, por favor, leia bastante mesmo a Escritura. Esteja sempre com a sua Bíblia em mãos, estudando. Compre uma Bíblia de estudo, uma de aplicação pessoal. Compre. Junte o dinheiro, faça esse sacrifício, mas estude a palavra. Não caia na conversa de falsos doutrinadores, de falsos pastores, falsos profetas, pessoas que querem fazer com que você alcance a graça de Deus através de sacrifício de tolo, e é o sacrifício que Deus não se agrada. Tome muito cuidado mesmo com os falsos doutrinadores, com aqueles que querem confundir a sua mente. A palavra de Deus diz que quando você o busca, você o acha, e que você não será confundido. Então peça a Deus o discernimento, o dom do discernimento. Peça a Deus os dons que Ele tem para te dar. Diga: Senhor, dá-me os teus dons, Pai. Dá-me os dons que o Senhor tem reservado para mim, que o Senhor reservou para mim, Deus. Porque a minha história já está escrita. Tudo que eu fiz, o que eu vou fazer, até mesmo o que eu vou falar, o Senhor já conhece, Deus. E Ele é o único que esquadrinha e conhece a sua mente. Então até em pensamento, mesmo que você não abra a boca para falar, até em pensamento Ele já sabe, Ele te conhece, Ele ouve. E Ele atende o seu pedido, se esse desejo for um desejo do seu coração e for de acordo com o coração de Deus. Então fique certo que Deus quer sempre o melhor para você, para todos nós. Basta a gente ouvir. E olha, às vezes até num lugar como esse, onde você se isola, onde você vai para longe, sabe? Eu estou aguardando agora o pôr do sol aqui que vai ter, para fazer uma filmagem dele para colocar nesse vídeo. São os momentos que você se isola, é um tempo a sós que você tem com Deus. Então faça isso, busque a Deus, conversa com Ele, vai para um lugar isolado. Se você tem vergonha às vezes de estar perto de alguém e falar e conversar, às vezes em casa, nem todos são convertidos. Então tira um tempo com Ele, vai para algum lugar isolado, vai para o teu quarto, fecha a porta, apaga a luz, na hora que todo mundo sai para trabalhar, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E Deus ama e cuida muito daqueles que o buscam de madrugada, e você o achará. São os momentos assim mais gostosos de fazer. Então conversa com Deus, seja natural, seja espontâneo, coloque para Ele as suas dúvidas, seus medos, seus anseios. E pode ter certeza que Ele vai te dar um alívio no coração. Ele diz: vinde, Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, e eu o aliviarei. E Ele realmente alivia. Você abre na palavra e acha sempre uma palavra de amizade, de consolo. Ele é um amigo mais chegado que um irmão. Então chegue-se até Ele, conversa com Deus, Ele não vai te deixar confundido. Tem uma passagem em 1 Pedro 5, versículo 8, que diz assim: porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Talvez você já tenha ouvido essa parte, talvez você ainda não tenha ouvido, mas possivelmente você já ouviu a frase que diz que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Essa talvez você já conheça. E é fato, isso também está na palavra. O inimigo ele veio só para isso, ele veio para roubar, para matar, para destruir, para acabar com o casamento, para acabar com a amizade, para acabar com o relacionamento de pai e filho. Ele veio para acabar com a sua vida financeira, com a sua vida material, com a sua vida espiritual. E como que a gente se protege disso? Através das brechas, fechando as brechas. Não teve a construção do muro de Neemias que Deus pede para ele reconstruir o muro da cidade, fechando as brechas? A gente pode encarar isso da forma física, onde Neemias realmente construiu e reparou as brechas do muro, e a gente pode levar isso para a vida espiritual. O que a gente precisa fechar? Qual brecha você precisa fechar para que o inimigo não atinja a sua vida, para que ele não entre na sua vida? Você tem tentações? Qual o problema que você tem? É um vício? Seu problema é o quê? É o sexo oposto? Né? Então você
tem algum tipo de vício com drogas, qual brecha que você tem que fechar? Então, se você tem brecha para fechar, fecha essas brechas. Se você tem algo para tirar de casa que te leve a pecar, então tira o que você tem em casa para que te leve a pecar. Hoje em dia o WhatsApp está em todo lugar, então você tem o WhatsApp, isso é uma brecha para você? Através do WhatsApp ele está destruindo o seu relacionamento com sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Então larga o WhatsApp, desinstala isso, compra um celular mais simples, para com isso, joga fora se for o caso, faz o que tiver que fazer, mas fecha a brecha. Você não pode ter Facebook, está dando problema? Você vai jogar fora um relacionamento, você vai jogar fora, sabe, a sua vida com a sua família, por conta de um Facebook, por conta de qualquer outro tipo de aplicativo ou enfim, de drogas. Então, se você sabe que passar por um certo lugar vai levar você a pecar, se você sabe que se você entrar num bar, às vezes só para conversar, não, eu só vou conversar ali, você sabe que você não consegue sozinho. Você sabe que você não consegue parar sozinho, que você não tem força suficiente. Você precisa de Deus, você precisa pedir a Ele esse alívio, essa ajuda para que você supere isso. Mas você precisa também dar o seu passo. Você precisa também desviar os seus passos do mal, do caminho do mal, para que você não seja levado a pecar. Porque o tentador está ali dentro, te esperando. A hora que você entra, só para conversar com o amigo, dar um oi e ir embora, aí o seu amigo já te oferece um copo. Você fala, não, só um copo, não tem problema, tal, pensa assim, e aí toma um copo. De um copo vai para 2, 3, daqui a pouco 2 garrafas, 3, 5 garrafas. Daqui a pouco você já está usando a droga que você não parou de usar, que você usava antes. Então, meu amigo, não faz, fecha essa brecha. Voltando ao tema principal dessa postagem, desse vídeo, e falando aí sobre a questão do sacrifício de Jesus na cruz, se é suficiente para nos salvar. Jesus diz uma coisa que na Bíblia está lá no livro de Marcos 16, versículo 16, que diz assim: quem crer e for batizado será salvo. A gente lê sempre o Novo Testamento e lê sempre as instruções de Jesus acerca da salvação, acerca dessa questão da fé, de crer e de ser batizado. Então, como eu falei lá atrás, pense sobre todas as coisas que estão, sabe, em volta daquilo que Jesus fala. Jesus sempre dá uma ordem direta para a gente e fala como a gente consegue alcançar essa ordem às vezes até sem ter tanto sacrifício, porque Ele tem para nós uma vida em abundância sim, mas não é financeiramente só, não. Às vezes até, creio eu, que Jesus nem pensou em questão financeira. Aliás, eu tenho até certeza que Jesus não pensou em questão financeira quando Ele disse que teria uma vida em abundância para a gente. Jesus quer sim te dar uma vida confortável, uma vida tranquila, que você possa cuidar da sua família. Se você é um pai de família, Ele quer te dar um emprego bom, que você consiga manter a sua família bem. Se você é uma mãe de família, às vezes está solteira, uma viúva, Jesus quer sim te dar um alívio, um descanso. Você deve ter lido na primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, versículo 13, dizendo que antes com a tentação vem também o escape. E realmente, vem ou não vem? Às vezes você está passando perto de um bar, você é uma pessoa que largou o vício, e está passando perto de um bar e aí vem uma voz falando, não, vai lá, entra, bebe só um copinho. E aí você cede aquilo, entra, bebe, volta, tem aquela recaída e volta a beber. E aí machuca a família, machuca a si mesmo. E você que estava indo bem, que se batizou, que voltou para a igreja, que aceitou Jesus, e aí você volta a se perder num caminho que você poderia ter evitado, porque você tem o livre-arbítrio. Deus não vai descer aqui na terra, pegar você pela mão e falar, não entra aí não. Não vai entrar não, vamos para casa.
Você tem o livre-arbítrio, você tem que ter essa consciência de não fazer, de não entrar. Sabe, luta contra isso, luta contra esse sentimento, contra essa voz, e que essa voz é do maligno, essa voz é do inimigo. Ouça o Espírito Santo falando com você nesse momento, falando para você, não entra, não vai, não, de repente outra situação, não pega esse dinheiro não é seu, sabe, teve sobra no seu caixa, qualquer coisa que seja, você trabalha como pedreiro, e aí a pessoa te fez uma empreitada, você tem material lá sobrando, que a pessoa comprou é dela, não pega, não leva, sabe? Então é tão fácil a nossa vida, fazer uma vida de santidade, fácil no sentido de você ouvir a voz certa, você sabe o que é certo e o que é errado. Desde pequeno a gente é ensinado a isso, com base nos padrões morais de Deus, do Evangelho, das Sagradas Escrituras. Não, amado, não tenta lutar sozinho, não. Quando tiver essa tentação, ora a Deus, pede, já corre. A Bíblia diz até sobre essa questão de resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas tem horas que a gente precisa, literalmente, nós mesmos, a gente sai correndo, porque a tentação vem, a gente precisa sair correndo, falando, oh, estou atrasado, tem que ir lá, então eu vou embora. E ir embora mesmo, vai embora e segue sua vida tranquilo com Cristo, com Jesus. Então, amado, é isso que eu tenho para falar hoje. Dúvidas aí você pode mandar nos comentários, o blog, o WordPress. Você vai entrar lá, missãotod.wordpress.com. Tem o Facebook aí também para tirar dúvidas, mandar alguma coisa. Então, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você hoje sempre. E até a próxima.